Gente, 20 minutinhos, eu prometo para vocês que não vou passar disso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 12. Diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos ler de novo esse versículo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça para Deus falar contigo nessa noite. Amado Espírito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor estar falando conosco nessa noite, e pedimos que o Senhor continue falando conosco, de uma forma sobrenatural, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração, a vida de cada um que está aqui. Que essa palavra, Deus, possa tocar o nosso entendimento e nos livrar de nós mesmos, para que possamos fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, principalmente esse versículo, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando nós pegamos esse versículo fora desse contexto, ele fica muito poético, ele soa de uma forma muito bonita. Só que quando nós lemos o versículo anterior, ele está dizendo o seguinte: eu aprendi a viver em necessidade, eu aprendi a viver em fartura. Depois no 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Para ser bem claro e bem direcional, para nós conseguirmos atingir o objetivo daquilo que Deus colocou no meu coração, que precisava ser compartilhado nessa noite. É que a confiança dele, a fortaleza dele não estava naquilo que acontecia à volta dele. Não importava se estava faltando algo, não importava se ele estava tendo fartura. Ele estava dizendo: ó, eu aprendi a viver com, sem. Eu aprendi a ter necessidade, eu aprendi a ter fartura, porque a minha fortaleza, a minha força não está naquilo que eu tenho ou deixo de ter. Escute, quando nós olhamos para esse homem que tem uma baita trajetória, se você for estudar tudo que ele viveu, você vai ver que as palavras dele não são apenas histórias contadas. Ele de fato
testemunha algo que ele viveu. E ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu li esse versículo, quando eu leio esse versículo até hoje, a pergunta que eu me faço e eu queria fazer para você é: quem tem te fortalecido? Aonde é a sua fonte? Aonde é a sua fortaleza? Ou quem é a sua fortaleza? Na verdade, a fortaleza dele não era onde. A fortaleza dele era quem. Como assim? Não se tratava de uma circunstância. Se tratava em quem ele estava firmado. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero colocar isso num antônimo aí. É antônimo isso? Quando inverte o sentido? Sentido contrário, é isso? Se tudo posso naquele que me fortalece. Se eu não estou fortalecido é porque eu não estou firmado naquele que me fortalece. Ou melhor, a sua fonte está errada. A minha fonte está errada. Se eu não me sinto fortalecido, eu estou firmado, eu estou na fonte errada. Escute, é muito fácil sorrir quando a sua conta no banco está azulzinha. É muito fácil sorrir quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, é muito fácil para nós sorrirmos. Só que o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu já não dependo disso para ser forte. Eu sou forte, independente do que eu tenho. Porque eu estou firmado nele. O que nós precisamos entender é que o cristianismo, ele não está fundamentado em coisas. Ele está fundamentado em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Amém? É Cristo. Você não precisa abrir, porque eu disse que eu quero ser objetivo. Mas Mateus capítulo 19, diz, a partir do verso 16, diz a respeito do jovem rico. Alguém conhece aqui essa história? Todo mundo conhece? A Bíblia diz que ele chegou até Jesus e ele perguntou para Jesus, ó, como que eu faço para te seguir? Jesus falou para ele assim, ó, vamos lá, viva os mandamentos. O que ele disse para Jesus? Tudo isso eu já vivo. Aí Jesus disse para ele assim, ó, larga tudo que você tem, pega lá tudo que você tem e vende para os pobres. Ele continuou a conversa, gente? Sim ou não? Porque às vezes nós podemos estar fazendo algo e o nosso coração não ser íntegro naquilo que nós estamos fazendo. Ele guardava os mandamentos, as atitudes dele eram de Jesus, mas o coração estava distante dele. Sabe qual é a nossa preocupação como cristão? Não é simplesmente ter um comportamento, ter a linguagem ou usar a roupa de crente. Gente, eu fui influenciado essa noite, essa madrugada, porque eu encontrei o Marcos Feliciano no mesmo voo que a gente. Nossa, falei, eu preciso pôr pelo menos um terninho, né? Só que é importante que nós entendamos isso. Não adianta usar a roupinha de crente, usar a linguagem de crente, se o nosso coração de fato não deseja viver isso. Infelizmente ou felizmente, o dia mau ele vai chegar para todos. O dia mau vai chegar para você. E o dia mau vai revelar se o que você vive, se o que nós vivemos está fundamentado num discurso ou numa verdade. Quando Paulo diz, ó, eu aprendi a viver na escassez e na fartura, ele está dizendo, a minha fortaleza não está nisso. Não está nisso. Quando Jesus fala com o jovem rico, ele diz, ó, o seu comportamento é bonitinho, é de crente, mas eu queria saber se o seu coração está de fato entregue, se não é apenas as suas atitudes. É importante que nós entendamos que o evangelho que Cristo prega
não é simplesmente a respeito de um comportamento. Ele veio para mudar as minhas e as suas prioridades. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: se o Evangelho até hoje não mexeu com a sua prioridade, algo está errado. Aí dá uma batidinha nele e fala: perdão aí, irmão. Perdão, mas é verdade. Escute, o Evangelho, ele veio mexer com a minha e com a sua prioridade. Como assim? O jovem rico tinha comportamento de crente, mas a prioridade dele não era a vontade de Jesus. Existia outra coisa que tomava o coração dele. O que era, gente? Tudo aquilo que você não tem coragem de entregar, porque aquilo dominou o seu coração. Se ele não tinha coragem de entregar, porque aquilo tinha prioridade dele. Já tinha tomado o coração dele. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer, o que eu vou te dizer é algo sério. Sabe por que ele não conseguia entregar as riquezas? Porque ele não conseguia ver outro meio de viver além das riquezas dele. A fonte de segurança e confiança dele estava nas riquezas. Nós precisamos tomar cuidado com o evangelho que nós estamos vivendo, porque nós muitas vezes nos fundamentamos naquilo que temos e não nos fundamentamos numa pessoa chamada Cristo. A nossa fortaleza é aquilo que nós temos. Só que o comportamento bonitinho não revela quem é a nossa fonte e quem de fato tem nos sustentado. O que revela quem é a nossa fonte e em quem nós estamos nos sustentando é a prioridade do nosso coração. A Bíblia diz nos evangelhos ainda que onde está o nosso coração, ali está o nosso. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo... Primeiro abra em 2 Pedro 2,19. Segunda Pedro 2,19 diz assim, ó: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o quê, gente? O homem é escravo daquilo que o domina. Gente, sabe o que é interessante? Nós encontramos pessoas falando a respeito de tantas coisas. E às vezes nós nos frustramos com elas porque elas falam algo e fazem outra coisa. Sabe por quê? O comportamento delas pertence a Deus, mas a prioridade dela não. O coração não. Por quê? Porque muitas vezes nós somos dominados por coisas que nós não percebemos. Só que aquilo que te domina é o seu Senhor. O texto que nós lemos aqui diz exatamente isso. Abra agora em Provérbios 22. Provérbios 22. Quem achou, diga amém. Verso 7. Olha só o que diz aí. O rico domina sobre o pobre.
quem toma emprestado é escravo de quem? De quem? Empresta. Pastor, o que isso tem a ver com domínio? Escute. Quando nós nos permitimos viver debaixo de algumas coisas, nós estamos sendo dominados por elas. Eu quero que nós entendamos isso de uma forma abrangente. Eu vou tentar trazer isso para a praticidade do nosso dia a dia. Eu acho que tem coisa que nem tem nem por que a gente ficar falando mais aqui. Como assim? Pastor, o senhor não vai ficar mais brigando para o povo não assistir novela? Não, assista o que você quiser. Pastor, mas a novela está cheia de coisa que é uma linguagem subliminar. O problema é seu, se você quer se alimentar disso. Só que uma coisa é fato. Às vezes nós estamos falando de Deus, falamos de tantos anos na igreja, buscando a Deus, mas tudo que nós temos é um comportamento correto. A nossa prioridade não foi mudada. Eu me lembro de dias, hoje eu já não sei exatamente como que está. Até a última vez que eu fui lá não existia mais isso, mas eu me lembro de dias na minha juventude, há poucos dias atrás, eu era novo, poucos dias. Nós tínhamos uma tia que não tinha televisão por causa da religião dela. E aí meu pai chamava minha mãe para ir fazer uma visita na casa dela. E era tipo 6 horas da tarde, o exemplo, minha mãe falava, nós temos que ir, mas temos que voltar antes das 8. Por quê, gente? Alguém sabe ou não? Eu não vou lembrar qual que era a novela, mas tinha uma novela que ela não podia perder. Pastor, o que isso quer dizer? Quando algo é importante para você, você permite que aquilo mexa com sua agenda, com seu tempo. Mas aquilo era importante, ela falava, eu não posso perder. Sabe, nós estamos vivendo em dias que o evangelho parece que está sendo diluído a respeito disso. E eu só quero te lembrar nessa noite, que se nós não tomarmos cuidado, a nossa confiança vai sendo transferida para outras coisas e nós nem percebemos. Daqui a pouco a gente está criando torcida organizada de crente. Pastor, como assim? Não vamos fazer culto hoje não, vamos assistir o jogo. Isso é uma vergonha para o evangelho. Pastor, eu não posso torcer. Você pode torcer. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se você deixa de fazer aquilo que é de Deus para assistir um jogo, o seu Senhor é o jogo. Se você deixa de fazer algo para Deus para assistir uma novelinha, o seu Senhor é a novela. Se você deixa de fazer o que tem que fazer para Deus para assistir um Netflix, decida se prostrar diante dele. Porque a nossa confiança precisa estar exatamente naquele que nos sustenta. Escute, nós estamos falando de um texto que diz que você se torna, olha como isso é sério, gente. Você se torna escravo de quem você empresta dinheiro, sim ou não? Tem gente achando que a agiota é gospel agora. Você não tem vergonha não? Como assim? Tomando dinheiro emprestado de agiota e cantando que Deus é o seu sustento? Isso é uma vergonha. Pastor, como que é? Eu quero que você entenda. É que às vezes as coisas não acontecem. Não é porque o evangelho não funciona. É porque você não permitiu que as suas prioridades fossem mudadas. Pastor, o senhor nunca passou por dificuldade? Passei. Se quiser eu mostro a minha conta para você saber como que está. Só que pergunta quantas vezes eu peguei dinheiro emprestado com a agiota. Pergunta quantas vezes eu deixei de vir para o culto porque eu estava assistindo seja lá o que for. Pastor, o senhor é melhor que alguém? Não, não é isso. É porque o que nós cremos precisa ser revelado através das nossas prioridades.
Nós falamos que nós confiamos em Deus, mas quando o negócio aperta, pastor, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Hoje tem casa de edificação e tem aquela final do Brasileirão. Toma vergonha na sua cara. Escute, querer assistir pode até ser um desejo, mas você tomar decisão revela em quem você confia. Meu irmão, não pega no meu braço não. Não pega no braço de alguns aqui não. Como assim? Para querer te falar que está errado. Fica quietinho. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nós precisamos entender que a realidade do Evangelho é Cristo sendo a nossa confiança. Nós não podemos permitir com que os nossos valores sejam invertidos. Tem gente subjugando a coisas dentro da igreja e cantando, dizendo, tu és o meu Senhor, sendo que na verdade o que domina ela é outra coisa. Pastor, o senhor está aqui para julgar? Eu não estou aqui para julgar, eu estou para mostrar uma realidade. Por quê? Porque no fim quem não funciona é o Evangelho. Aí fala para mim, nada dá certo, tá vendo? Não sei o quê. Gente, eu encontrei uma pessoa esses dias que ele não pode sair na rua. Ele é crente, não pode sair na rua porque ele tem alguns agiotas que estão dizendo que vai matar ele. Eu falei, ô queridão, muda pelo menos seu status lá para não matar a gente de vergonha. Põe lá ateu, à toa, sei lá. Porque não tem fundamento isso. Não tem fundamento. Se a nossa confiança está em Cristo, nós precisamos permitir com que Ele mude as nossas prioridades. E eu não estou dizendo, gente, que é proibido você torcer para um time, que é proibido você assistir um Netflix, não. Eu, assim que eu tiver uma oportunidade, eu quero ir no estádio com algumas pessoas. Mas pode ter certeza que no dia não vai ter nada que comprometa. Escute, a nossa confiança é revelada através daquilo que fazemos, não que falamos. É isso que Paulo estava dizendo, ó, eu já aprendi a viver nisso, naquilo, só que a minha confiança está nele. Está nele. O que revela onde está a nossa confiança é quando nós estamos em momento de dificuldade, é lá que nós procuramos socorro. Primeiro, se você entrou numa dificuldade financeira, a primeira coisa que você precisa buscar gerar é um lugar em Cristo que te faça confiar e crer no amanhã. É muito fácil nós olharmos à nossa volta e buscarmos recursos naturais. O que eu quero que você entenda, o que eu vim deixar bem claro para você é que não é isso que Cristo tem para você. E você pode questionar o que você quiser. Porque é isso que a Bíblia diz. Aquilo que te domina é o seu Senhor. Em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Nós já vamos encerrar. Efésios capítulo 3, verso 20. Vamos ler a partir do verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquela que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo, vamos ler de novo 20, diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Existem coisas que, se nós não tomarmos cuidado, vai entrando no nosso coração e a gente não percebe. Vocês têm acompanhado na internet, nas redes sociais, alguns joguinhos aí que tem dado dinheiro aí, gente? Tem visto ou não? Sim ou não? Eu quero esclarecer algo aqui. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, o que o senhor acha? Sabe como que é o nome disso? Sabe ou não? Confiança naquilo que o mundo tem para te oferecer. Pastor, tem um joguinho, tem umas apostinhas aí de não sei o que. Sabe como que é o nome disso? Jogo de azar. Confiança naquilo que você pode fazer. Pastor, eu vou jogar, o problema é seu, confia no que você quiser. Eu só quero que você entenda, o que a Bíblia diz, é que o que Ele tem para você, vai além do que você imagina. O que eu quero dizer essa noite, é que existem experiências que eu e você ainda nós não tivemos, porque a nossa confiança está no lugar errado. Quando a doença bate na nossa porta, a primeira coisa que nós pensamos, o que é? Nossa, tem um médico bom para isso aí. Nossa, a Neusaldina, a Neuza, ela é boa. De pirona. Rapaz, um negócio apertou para você, agora tem um cartão aqui, ó. Orar para quê? E volto a dizer, não era questão de ter ou não, que eu também tenho. Só que aonde está a nossa confiança? Em quem nós temos crido? O que revela em quem nós temos crido não é o discurso dos 10 mandamentos, mas é o que nós estamos dispostos a deixar para seguir Jesus. Não concordo, fica à vontade. Eu só quero dizer para você que o que Deus tem para você é maior que isso. Só não culpe Ele por não entrar em alguns lugares. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Baseado em tudo que nós vivemos esses dias, William. Baseado em tudo que nós vivemos nesses dias. Eu estava orando e dizia, Senhor, como que pode um povo conseguir viver sem energia? Você já se viu vivendo sem energia, já ou não? Eles vivem. Alguém já se viu comendo só peixe e farinha quando tem ou não? Gente, até o cachorro deles é desnutrido, dá para contar as costelas. E eu falei, Deus, pastor, e por que o senhor entendeu essa mensagem e ela primeiro cortou em mim? Sabe por quê? A gente pega um testemunho desse como do Gilmar, vocês viram o Gilmar falando? Aquele que falou que pegou a malária a segunda vez. Gente, a segunda vez na malária. Pegou uma, estava se recuperando, pegou de novo. A família dele todinha pegou malária. E você vai falar com ele, você chega na casa dele, ele diz assim, tá tudo bem, pastor. Nossa, que felicidade em te receber aqui. Mas e aí, como que você está? Não, estou me recuperando. Mas que bom que vocês estão aqui. Obrigado a Deus. Eu agradeço a Deus por enviar vocês aqui. Pastor, o que isso quer dizer? Não importa mais o que eles estão passando. Eles querem revelar o que eles creem.
no meio daquilo que eles estão vivendo. Pastor, o senhor está comparando eles como melhor que a gente? Não, gente, não entenda isso. Cada um tem um chamado específico. Só que isso me fez parar para pensar em quem nós temos crido. A minha pergunta para você é: se tirasse tudo de você, você ia continuar caminhando com Ele? Se tirasse tudo de mim, você ia continuar caminhando com Ele? Eu iria continuar caminhando com Ele? Será? E eu saí dali me perguntando: aonde está a minha confiança? Aonde está a minha confiança? A gente vai para lá, deixa um carro aqui, chega lá, o carro não resolve nada. Se não tiver um barco, você não consegue se locomover. É o que o GG disse: tudo que você tem, chega lá, não vale nada. Isso me fez parar para pensar aonde está a nossa confiança. E quando eu olhei esse texto de Paulo, ele diz: eu aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na falta. Só que Paulo alcançou dimensões, alcançou lugares em fé, que não foi qualquer um homem que alcançou. E eu falei: Deus, por quê? Ele falou: ele sabia em quem ele tinha crido. Escute, o problema não está no que você tem, mas sim no que tem você. O problema não está no que você tem, mas sim no que tem você. O problema não está no time para que você torce. O problema é o que ele tem de você. O problema não é o Netflix, mas é o que ele tem de você. Pastor, mas e a Mega Sena? Nem vou falar nada. Se você ainda tem dúvida disso, é melhor a gente deixar quieto. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você está dentro de uma igreja que está disposta a avançar no reino, mas não a qualquer custo. Princípios e valores continuam sendo o fundamento deste lugar. Sabe qual é a diferença? Antigamente a gente ficava tentando bater na cabeça do fulano: olha, assim. Agora a gente fala: você quer viver, viva. Aonde você vai chegar vai revelar a verdade que você vive. Pastor, o que isso quer dizer? Deus está nos chamando para lugares muito mais profundos. Nós saímos daqui para ir lá para o meio do mato. Nós encontramos uma pessoa que nos outros anos que nós fomos lá, nós não vimos. E ele veio até nós, no meio de uma ministração, e falou: ó, tem gente chegando lá, onde vocês estão, que precisam ser curadas. Deus vai levar aquele lugar a lugares que ninguém imaginou. Aquela igreja vai pisar em lugares que nunca ninguém imaginou. Eu já estou cansado de ouvir isso já. Eu quero começar a viver isso. E o que preciso deixar para viver o que ele disse? O que eu preciso fazer? Onde está a minha confiança? Eu falei: Deus, eu estou cansado já. Como assim? Quando eu digo cansado, você não vai me ver me arrastando. Você vai ver sempre eu dando o melhor de mim com intensidade. Porque o que eu creio, eu me entrego. Só que eu não quero que passe a minha geração sem que eu toque ela, sem que eu viva cada palavra que Deus liberou sobre mim. Ei, só preste atenção. Se foi Ele que liberou, só vai funcionar se a confiança estiver nele. Valor e prioridade errado não te coloca na rota. Confiança no que é errado não te coloca na rota. Se eu e você, se nós quisermos entrar na rota daquilo que Deus falou, nós precisamos confiar nele de uma forma inexplicável. Como assim? Não tem nada que eu me apoie, mas eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vai além dos seus projetos. Para de pensar que é o que você vai fazer. Não, vai além disso. Se você quiser ficar com um joguinho de azar, fica aí, meu irmão. Mas não é isso aí que Deus quer usar, não.
Se você quer ficar confiando em outras coisas, fica aí. Mas não é isso que Deus quer usar. Ele quer a minha e a sua confiança 100% nele. 100% nele. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Fale com Deus. Mediante a tudo que Deus falou com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Eu não sei se você está no momento de fartura ou de escassez, como disse Paulo. Mas não é isso que ele está procurando. O que ele está procurando é em quem você confia, em meio à escassez ou à fartura. O problema não é ter dinheiro, não. Deus quer te dar tudo, mas Ele não quer que a sua confiança esteja lá. O problema não é a escassez que você está, mas sim quem você confia em meio à escassez. Ao invés de ligar para aquele número que te socorre, ao invés de entrar na internet naquilo que poderia te socorrer, você vai se prostrar diante dele e dizer: eu sei em quem eu tenho crido e também sei que és poderoso. Não é a circunstância, mas é o que você está fazendo diante dela. Não é a fartura, mas é como você reage diante dela. Quem é o seu Senhor? Fale com Deus nessa noite. Fale com Deus nessa noite. Você é o amor que me ganhou e que me ganha todo dia. Você é o rei que venceu a morte e me trouxe abundante vida. Abundante vida. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. E eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Esses dias eu andei meio intrigado com algumas coisas e ainda estou e pretendo fazer algo para reverter isso. No período de pandemia, um pouco antes, eu estava conseguindo manter a minha rotina de treino na academia, tudo bem, mantendo meu peso baixo. As academias fecharam, eu não consegui treinar mais. E aí eu comecei a ganhar peso e eu acho que isso não é um posicionamento correto com o nosso corpo, com o templo do Espírito. Já vem um tempo que eu fazia matrícula na academia. Aí eu saía do trabalho às vezes 5h30, 6 horas. Um pouco antes de sair, alguém mandava uma mensagem: pastor, será que a gente consegue tomar um café? Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Aí eu falava: meu Deus, academia ou estar junto com uma pessoa? Eu não estou justificando, porque eu preciso me organizar para isso. Só que a academia sempre perdia. Deixa eu te falar uma coisa. As suas decisões, elas estão baseadas naquilo que você ama.
você ama te faz às vezes negar a si mesmo. Não estou falando que você tem que ser disciplinado, não. Você pode se organizar, fazer exercício, está certo, e eu incentivo você. Isso é bíblico também. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Só que não adianta, a hora que chega, tem que tomar uma decisão de estar com alguém, de se relacionar, de sentar, de discipular, ou fazer outra coisa. Eu não sei, eu falo, meu Deus, eu sei que eu preciso daquilo, mas sempre vou ceder. Sabe por que existe algo que queima no meu coração relacionado a isso? Escute, as suas decisões, elas estão fundamentadas naquilo que queima no seu coração. Ei, se você está tomando a decisão errada, é porque o que queima está errado. Se você não consegue deixar algumas coisas por Cristo, é porque você ama mais o que você está fazendo do que Cristo. É porque a sua confiança está mais nisso do que em Cristo. Você acredita que não consegue viver sem isso, mas consegue viver sem Cristo. É isso. Pastor, o que Cristo espera de nós? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu queria que em 2 minutos você fizesse uma oração, mas de intensidade, decidindo amar Ele, confiar nele, entrega o que for necessário. Decida hoje mudar as suas prioridades. Você é a luz que iluminou a minha escuridão. Você é o amado que ganhou meu coração. Meu amor por você nunca acaba. Meu amor por você não termina, ele não tem fim. Não tem fim. Meu amor por você nunca acaba. Meu amor por você não termina, ele não tem fim. Não tem fim. O meu amor por você nunca acaba. Meu amor por você não termina, ele não tem fim. Não tem fim. Meu amor apaixonado, quando o dia te abandonou, Desesperado, pela noite quando te chamando, eu acordo apaixonado. Quando me desesperado, eu acordo apaixonado. Mas o dia te abandonou, pela noite quando te chamando. sabe, eu não sei explicar algumas coisas. Eu sei que é um lugar que Ele te leva, que não tem como compreender. Eu tinha pouco tempo de casado, eu saí de uma empresa, fui mandado embora. E um vizinho meu arrumou uma entrevista para mim numa empresa com grande nome. E eu fui lá fazer a entrevista de operador de empilhadeira, que eu também tenho esse curso. Cheguei lá, fiz o teste e tal. Aí o encarregado veio falar comigo e falou para mim assim, ó: cara, você é o cara que eu preciso. O salário era um salário que eu nunca tinha ganhado. Ele falou, só que você vai ter que trabalhar das 3 à meia-noite, de domingo a domingo. O meu vizinho, ele era gerente geral da empresa. Ele que tinha arrumado a vaga para mim. No dia da entrevista eu falei para o encarregado, você me desculpa, mas existem coisas muito importantes que eu não posso deixar. Ele falou assim, tudo bem. Eu falei, eu não vou aceitar.
Eu já tinha minhas 2 filhas, casado. Escute, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Eu estou falando que era o que eu fazia. E aí eu voltei para casa. Foi no outro dia, eu vi o meu vizinho lá na frente do portão. E aí, com toda a boa vontade, eu fui até ele para agradecer por ter arrumado uma vaga para mim. E aí eu não percebi, ele estava meio chapado. Falei, eu queria agradecer pela tentativa de arrumar um emprego lá, mas para mim não vai dar certo. Ele falou, pois é, o encarregado falou para mim que você prefere ser um vagabundo. E o meu vizinho começou a me xingar de tudo quanto é nome, porque eu não aceitei o trabalho que tinha sido me proposto. Eu lembro que aquele dia eu fui para casa chorando. E eu falava para Deus, o Senhor sabe que não é isso, mas eu não te largo por nada. Eu não troco os meus valores por nada. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Não importa o que a circunstância diga à sua volta, caminhe pelo que você crê. Poucos meses depois, uma pessoa me ofereceu um emprego, que antes de eu vir para tempo integral, que eu fiquei 11 anos em tempo integral, eu nunca tinha ganhado tão bem na minha vida. E detalhe, eu ia de carro, voltava de carro, de segunda a sexta, das 9 às 6. Pastor, o que isso quer dizer? Às vezes tem coisas que Deus está esperando que você se posicione de uma forma radical. Revele a sua prioridade. Aí você vai ver um milagre que você nunca viu. Só que isso precisa ser gerado dentro de você. Não, pastor, eu não dou conta disso. Então aceite o trabalho que te der, não tem problema. Você não caminha na minha fé. Eu só quero dizer para você que se você crê, se você tem convicção, não arrede o pé daquilo que Deus te disse. Não negocie valores e princípios, porque Ele vai cuidar de você. O que eu quero dizer para você é que existe um lugar mais profundo além do entendimento humano. Sabe aquele entendimento humano? Ah, eu sou pai de família, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Deus tem lugares mais profundos. Basta você se dispor. Eu não tenho como te colocar lá. Você precisa encontrar esse lugar. Esse é o lugar onde a nossa confiança vem de Deus. Aplauda o Senhor com o melhor que você puder. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, só quero a ti, e nada mais. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais.